Vamos então começar o nosso workshop sobre como captar e atender clientes. Eu sou o Thiago de Carvalho e a gente vai fazer uma viagem sobre esses dois temas, captação e atendimento. Só que a gente vai usar uma abordagem diferenciada sobre esse assunto. A gente vai usar uma abordagem utilizada na área de counseling, na área de career counseling, para usar uma palavra em inglês, que em português seria aconselhamento de carreira. Então a gente vai fazer um trabalho de caminhar numa reflexão inicial e a partir daí mostrar esse modelo, esse framework, esse padrão, e com esse padrão a gente vai fazer algumas atividades, alguns exercícios, e eu vou mostrar para vocês como a gente usa esse modelo para captar e atender clientes com foco em consultoria, coaching, mentoria, treinamento e desenvolvimento. Tá legal? Então esse é o nosso foco aqui. A gente vai falar com foco nesse público. Então, novamente, muito bem-vindos. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre por que estamos aqui. Então, a Clinton Education é a empresa que está promovendo esses workshops. Eu sou sócio da Clinton Education, que é uma empresa que desenvolveu uma metodologia chamada CAMP. CAMP é um assessment com foco em desenvolvimento de empreendedores, seja eles de empresas nascentes ou em empresas estabelecidas. Eu quero convidar vocês que estão participando aqui no nosso bate-papo ao vivo para colocar qualquer pergunta que vocês tenham no chat, qualquer mensagem, vocês podem conversar entre vocês, concordar, discordar, fiquem à vontade, vocês não precisam me esperar, estimular, a plataforma permite que vocês façam esse chat. Quem não está com a gente online ao vivo aqui, vocês podem também escrever mensagem para a gente, que a gente vai entrar em contato com vocês depois. Então, vamos lá. Qual que é o contexto do que a gente vai falar aqui? Eu vou falar brevemente sobre a minha experiência profissional. Eu trabalhei em algumas empresas, entre elas a DirecTV, Telefônica e Santander. Então, boa parte do que eu carrego como profissional está ligado à minha experiência nessas empresas. Sempre em grandes escalas, sempre em volume. Então, a gente falando do Santander, por exemplo, uma empresa que tem 60 mil funcionários, lá na Telefônica tinha 5 mil vendedores, né, entre internos e externos, e na DirecTV, canais de venda em todos os estados do Brasil. E aí a minha formação se deu nesse aspecto, de como fazer um trabalho, um atendimento em larga escala, muitas vezes, ou praticamente todos nacionalmente, né? Tirando a Telefônica que era focada em estado de São Paulo, todo o meu trabalho, minha criação profissional foi focada em escala. Então a gente tem aqui na Clinton Education, e eu como profissional, um interesse enorme em fazer esse trabalho de escala, né? A gente vai falar dessa questão de escala individual, vou avançar um pouquinho aqui para a gente chegar lá. Dentro da minha experiência acadêmica, eu tenho uma formação pelo INSPER, numa pós-graduação de administração de empresas, foi onde eu tomei contato com a área de empreendedorismo, então a minha formação no INSPER, além da pós-graduação, foi como coordenador de uma competição de negócios e coordenador do Centro de Empreendedorismo da instituição, e essa minha experiência lá, eu acabei já faz quase 10 anos esse programa, me levou a buscar uma especialização no exterior, que é a especialização, um mestrado em educação na New York University, é um mestrado com foco, minha pesquisa foi com foco em ensino de empreendedores. Como que a gente promove o ensino de empreendedores, de maneira formal, de maneira informal, e aí, mais interessante ainda, que é o que a gente vai falar aqui, como que a gente começa a engajar essas pessoas desde o comecinho. É para isso que a gente está aqui, né? A gente está falando de como vender e como atender, né? E isso é o que a Clinton Education busca desenvolver, é o que a metodologia Camp ajuda pessoas nesse aspecto, mas a gente vai falar sobre isso em instantes. Para a gente começar a aquecer aqui o nosso bate-papo, eu queria que vocês fizessem uma pequena gentileza. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem que deve estar aparecendo para vocês agora. Dá uma olhadinha nessa imagem. O que é isso? Né? O que está acontecendo aqui? É algo novo? É algo antigo? É algo moderno? É algo ultrapassado? O que vocês estão vendo? Pode digitar no chat aqui, pessoal. O que vocês veem? O Youssef colocou, é algo antigo, é uma quitanda.
né? Tem uma pessoa, tradicional mercearia, conheço como venda, a Emanuele está digitando. É algo antigo, pessoal. Se a gente olhar, não tem, acho que nenhuma calculadora aqui, né? A Dulce comenta, é antigo, porém ainda existe. Essa discussão que a gente vai chegar, Dulce, é antigo, mas existe, mas é o seu mercado, por exemplo, onde você aonde você vende, é assim, é pouca concorrência. A Andrea está comentando, é algo atual, até que existe, mas é informal. Isso representa você, né? O Marcos comentando aqui, no interior do Brasil, isso ainda existe. Isso é você está atendendo no interior do Brasil, ou você está algo ligado a alguma coisa, pensando em venda, algo mais moderno? Não estou aqui fazendo juízo do que é bom e do que é ruim. Como vocês mesmos observaram, isso aqui que a gente está vendo existe. Querendo ou não, isso aqui existe. O tipo de venda que se dá aqui é um tipo diferente de venda. Essa pessoa provavelmente não tinha tanto concorrente na época, não tinha tanta variedade, né, para ela ficar durante o tempo que essa pessoa ganhou dinheiro. Entretanto, vamos fazer uma comparação com um outro cenário. Deixa eu mudar aqui a minha imagem. Eu queria que vocês dessem uma olhada agora nessa imagem que vocês estão vendo na sua tela. O que é isso que vocês veem? Enquanto a gente via um armazém tradicional, a gente está vendo o que aqui agora, pessoal? Vocês podem, por gentileza, digitar no chat. O Youssef colocou aqui, pô, é um e-commerce, Thiago. Loja virtual, moderna, a Jasmine escreve. É algo, a Dulce está comentando, legal, diversas coisas, diversas bolsas para o público feminino. A gente está aqui na Amazon. Tem uma variedade maior de produtos na Amazon do que no armazém que a gente acabou de ver? Claro que tem uma variedade maior. Como que é a concorrência neste mercado online? Como que se dá a concorrência? A Dulce comenta aqui, tem mais produto, mas de uma forma mais organizada, por incrível que pareça, né? Tem muito mais coisa, mas é mais fácil de encontrar, é meio que um paradoxo, né? Não, como assim? Né? É o armazém que a gente acabou de olhar, mas mais organizado? A Andrea comentou aqui, olha, a concorrência é maior, né? A gente está falando de dois padrões, então vamos colocar eles aqui de lado a lado. A Jasmine comenta, um é mais organizado, então olhando na questão de venda, a gente tem do lado esquerdo um armazém muito mais tradicional, um armazém que tem uma certa característica, é antigo. Você ia comprar, por exemplo, tem um monte de garrafa de bebida ali, provavelmente uma cachaçinha, você ia lá comprar uma cachaçinha e você sabia que você ia lá encontrar essa cachaça, tem mais ou menos as mesmas marcas, 2, 3 marcas, pegou, foi atendido, foi embora e acabou. Quando a gente entra no mundo virtual aí na direita, que a gente está representando a Amazon, né, que a Amazon está representando para a gente essa variedade, a concorrência é muito maior. Se a gente pensar nesse armazém pela balança, pela falta de computador, etc., a gente está falando lá nos anos 80, nos anos finalzinho ou no meio dos anos 80. A população brasileira, e não só brasileira, mas a mundial, aumentou muito, a tecnologia aumentou muito essa concorrência que a gente enfrenta. Então, embora vocês tenham me falado, olha, Thiago, isso aqui existe no Brasil, esse tipo de venda da esquerda existe no Brasil, eu concordo com vocês, o tipo de venda da direita também existe. Eu gostaria de saber de vocês, o mercado que vocês estão inseridos, qual que é, o que parece mais? Você está inserido, você tem uma loja no interior, a gente está falando aqui com o Brasil inteiro, nesse nosso webinar, você tem uma loja que você fica lá esperandinho um cliente chegar, como o armazém da esquerda, ou você tem que trabalhar um pouco mais como a imagem da direita. Você tem que ir atrás do mercado com campanhas de e-mail, com concorrentes 1000, com pessoas que estão fazendo um trabalho na internet, caçando clientes e por aí vai. Reflete, vocês estão mais para o lado esquerda ou para a direita? O Wilson falou, pô,
O Youssef comentou aqui, eu estou mais do lado da direita aqui. Isso aqui é mais para mim. A Emanuele, provavelmente o Emanuel, está escrevendo aqui, todo mundo está falando aqui para o lado direito. O meu mercado eu tenho que trabalhar para ficar do lado direito, embora algumas pessoas estejam do lado esquerdo. Legal? Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que refletir. Então, a gente está falando de como vender e atender. Tá? Então, vamos ter essa questão de venda. A gente vai trabalhar essas nossas duas características. Vamos avançar um pouquinho agora para atendimento e a gente vai colocar essas duas coisas muito juntas e vocês vão gostar do que vocês vão ver. Vamos dar uma olhadinha agora de atendimento. O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo nessa imagem agora? A gente tem a descrição básica do que está acontecendo, uma pessoa pagando um pedágio, uma pessoa pagando, uma pessoa recebendo. O quão rápido esse atendimento se dá? Esse atendimento é algo muito rápido, médio, demorado, muito rápido, né? Quanto tempo leva em segundos uma transação dessa? Se não tiver trânsito no pedágio, é coisa de 10 segundos? É um atendimento 15 segundos, no máximo. Se você tem o troco, então, na mão, você vai lá e você faz esse atendimento instantaneamente. Aliás, ele é tão rápido que você com um sem parar, por exemplo, você passa nessa transação que é um atendimento eletrônico até. Agora, a gente tem um outro cenário. Vocês lembram desse filme? Vocês lembram desse filme aqui? Muito famoso, especialmente nos anos 80, Karate Kid. Sr. Miyagi, Daniel San. O que a gente compara aqui em relação ao atendimento? Né? A gente está falando de querendo ou não, de um atendimento que o Sr. Miyagi está fazendo. O Youssef comenta, é personalizado, é individualizado. Ele é mais rápido ou ele é mais devagar do que um pedágio, né? Muito mais devagar. Quantos anos leva uma relação desse tipo? Lá a gente estava falando de segundos, lembra? Lá a gente estava falando de segundos. Olhando o nosso atendimento aqui do lado esquerdo, é um atendimento extremamente rápido, em 15 segundos. Na direita, a gente tem um atendimento de muitos e muitos e muitos anos. O seu trabalho como consultor, coach, mentor ou treinamento e desenvolvimento está mais para a esquerda ou está mais para a direita? Né? É algo mais rápido ou um pouco mais demorado, certo? Vamos refletir e colocar essas coisas juntas, tá? Pensa comigo, eu vou abrir aqui uma pesquisa para vocês fazerem. Pensa comigo como funciona a venda e atendimento no mercado que você atua. Aí a gente vai conectar isso com o framework, aquele modelo padrão que eu comentei com vocês agora há pouco. Então eu vou pegar aqui um link. Vocês podem clicar nesse link que eu estou passando para vocês aqui no chat. Vocês vão ser direcionados para uma pagininha muito parecida com essa daqui. O que eu convido vocês a fazerem? Vocês pensarem como funciona a venda e atendimento no mercado que você atua. Então isso é importante. É do tipo A, por exemplo, existem muitas opções no mercado e o atendimento é rápido. Então, é algo parecido com a Amazon, aquela questão que a gente falou, digital, eletrônico, e o atendimento é rápido, tipo um pedágio. É uma concorrência muito grande, ou seja, existem muitas opções. Mas o atendimento é longo, demorado, mais parecido com o Sr. Miyagi. Opção C, existem poucas opções. Ou seja, é uma vendinha, as pessoas vão até você e o atendimento é rápido. Ou existem poucas opções, mas o atendimento é longo. Eu vou dar mais uns... Eu já vi que um monte de vocês as pessoas começaram a responder. Eu queria que a gente
vocês concluíssem isso nos próximos 5, 10 segundinhos, enquanto a gente avança aqui para colocar isso numa matriz. Vamos olhar como que funciona a matriz, né? A gente tem o A, B, C e D. Então, recapitulando aqui, a gente tem algo, eu me encaixo num mercado em que é mais parecido com a Amazon e é rápido. Eu me encaixo mais no mercado que é Sr. Miyagi e tem muitas variedades. Ou uma lojinha muito rápida, ou um Sr. Miyagi, um atendimento demorado, mas as pessoas vêm até a mim, eu tenho pouca concorrência. Vamos ver o que vocês responderam aqui. A maioria de vocês respondeu aqui. Existem poucas opções, o atendimento é longo. Então, geralmente é longo. A gente tem também aqui, dividindo com, existem muitas opções de atendimento é longo. Então, a gente tem pelo menos um padrão. Tem pessoas aqui que colocaram, uma pessoa só colocou, existem muitas opções, mas o atendimento é rápido. Então, a maioria de vocês, praticamente todo mundo, concordou que a questão do atendimento é extenso. Então, a gente não tem um atendimento rápido nesse nosso serviço. E a gente tem aqui um dilema entre muitas opções ou poucas opções. Dependendo da região que você atua, ou do seu nicho profissional, é isso que você tem poucas opções. Tá? Vamos refletir um pouco sobre isso, ligado ao design instrucional. Então, a gente vai dar um tapa, a gente vai avançar aqui no nosso bate-papo. Só deixa eu fazer uma seleção aqui do que vocês selecionaram. Então, a maioria falou opção D e B. Então, a gente tem a maioria das opções aqui como B, eu estou circulando aqui na tela para vocês, e D. Então, o ser longo, né, a gente está falando aqui do Sr. Miyagi, um atendimento especializado, individual, é muito mais comum, e aí tem uma divisão, metade das pessoas aqui, falando, tem muitas opções, e metade das pessoas aqui. Legal. E aí, né, o que a gente faz com isso? Isso aqui é um nosso aquecimento para o que tá vindo por aí. Vamos fazer o seguinte, vamos avançar, deixa eu só limpar esses desenhos aqui. A gente vai falar de design instrucional e vamos entrar no modelo de atendimento baseado nesse framework. E eu vou explicar para vocês, é muito, muito legal, vocês vão gostar, tá? Falando do design instrucional, como que a gente atende alguém? Né? E alguns de vocês já acompanham os nossos webinários, vocês já estão acostumados com essa imagem, né? Um design instrucional, para simplificar, ele funciona como se você fosse fazer um curso de inglês. Então, para fazer um curso de inglês, você faz um teste. Esse teste vai dizer se você está lá no módulo intermediário, básico ou avançado, de acordo com o seu módulo. Vamos dizer que você está no intermediário, você começa a fazer o curso, no final você faz uma prova para avançar para o outro nível, né? Então, essas etapas aqui no nosso modelo, elas chamam de avaliação e diagnóstico, um plano de desenvolvimento e o acompanhamento. No caso do inglês, a avaliação foi a provinha inicial para você descobrir seu teste. O item 2, o plano de desenvolvimento, ele já existe, o plano de desenvolvimento já tem, a escola já possui isso, já tem livros do nível intermediário, você sabe se você vai estudar de segunda e quarta, ou você vai estudar intensivo, online, presencial, isso já está desenhado. O acompanhamento é a sua ida ao curso, é a sua ida àquele programa que já está desenhado. No final, completa esse ciclo e você vai fazer o atendimento. Acontece que para a pessoa chegar lá, né, e fazer o teste de inglês, ela teve que ser convencida a chegar lá na escola e fazer um teste de inglês. Ela teve que se sentir preparada, ela teve que sentir que ela precisa fazer uma prova de inglês. E a pergunta que a gente começa a colocar aqui para vocês que trabalham nesse mercado é: as pessoas que vocês estão lidando, elas têm a percepção de que elas precisam do que vocês oferecem? Então, aqui a gente já entra um pouquinho no modelo dessas 5 etapas, eu vou entrar no detalhe em instantes, tá? O que eu quero trazer já para a nossa realidade? A gente trabalha com foco, a nossa empresa trabalha com foco em atendimento de empresários, de quem quer empreender, de empresas que querem ser intraempreendedoras. Então, a gente tem um diagnóstico, a gente criou uma metodologia chamada CAMP, a maioria de vocês conhece, que faz um diagnóstico.
Então, a gente mostra uma imagem de como você está. Esse é um exemplo de um relatório. Olha, a pessoa está nessa carinha aqui. Ela tem o pilar forte PEC, inovador, ou ARD, relacional. Não vou entrar nem no detalhe do que isso significa, daqui a pouco eu falo, mas enfim. É isso que a pessoa tem. Ela tem um diagnóstico, ela tem um gráfico de como ela está, como empresária ou como empresário, e uns planos de ação. A gente, pô, ótimo, né? Isso aqui é tranquilo. É o diagnóstico, mas tem um dilema aí, que é o dilema que vocês provavelmente sentem também, que é o dilema de como fazer a pessoa entrar na fase de avaliação e diagnóstico. Por acaso, aqui a gente entra com o Assessment Camp, mas você tem o seu próprio modelo de trabalho. Então você vai chegar para uma pessoa e vai falar assim, ah, legal, depois que ela senta na sua frente, você fala, ótimo, me conta um pouco sobre a sua empresa. O que você está fazendo? Você está fazendo uma avaliação. É o seu modo de trabalhar. Agora, para essa pessoa sentar na sua frente e contar para você o que está acontecendo, são outros 500. E aqui o nosso webinar entra na etapa de como que a gente faz essa pessoa sentar na sua frente para aí sim você começar o diagnóstico, o plano de desenvolvimento e acompanhamento, né? Porque depois que você conseguiu fazer a pessoa ter uma interação com você, tudo fica muito mais fácil. Agora, esta primeira interação, ela é extremamente relevante e é aqui que entra o modelo que a gente vai trabalhar. Então, a pergunta que eu coloco para vocês é como engajar clientes, coaches, empresários e mentorados no começo do processo, ou seja, até antes dele fazer um diagnóstico. E aí a gente vai usar, nessa nossa segunda parte do webinar, esse modelo em busca de como as pessoas mudam, tá legal? A base desse trabalho, a base desse framework que a gente vai usar aqui e que a gente usa na nossa metodologia, na Clinton Education e na metodologia Camp, é uma literatura baseada em aconselhamento profissional, em inglês, counseling. Esse mercado ele é muito mais forte no exterior do que no Brasil. O counseling, o aconselhamento baseado em assessments organizados e estruturados, aqui é extremamente raro. E aí a nossa metodologia entra nesse universo. Tá legal? Então, a gente foi beber na literatura de pessoas que têm dificuldade de relacionamento, por exemplo, pessoas que têm vícios, alguma pessoa que é alcoólica ou que tem uma questão relacionada a drogas. Como que a gente convence uma pessoa que tem um problema com drogas, por exemplo, a entrar num programa de desenvolvimento pessoal? A gente pode usar esse paralelo para desenvolver pessoas do lado profissional. E a gente vai falar sobre como isso funciona em instantes, tá? Essa é uma preparação para o início do processo. Então, isso ajuda a esquentar, se a gente pode falar assim, uma pessoa para ela começar um processo de desenvolvimento. Você não vai sair lá vendendo nada lá para ela, não, pague agora e tal. Não, peraí. É uma etapa antes. Vamos ver se você está preparada para o que eu tenho a oferecer. E aí às vezes a gente tem essa desconexão grande sem reparar, porque o que vocês oferecem é legal. Eu tenho certeza que vocês já usaram isso e funciona o que vocês fazem. Só que, do outro lado, a gente tem que ter uma pessoa preparada para ter esse atendimento. É como um psiquiatra que já atendeu 5.000 pessoas, ou 10, ou 50 mil pessoas na vida dela, e ao atender um cliente problemático, esse cliente ainda não está preparado ou preparada para ser atendido por esse psiquiatra. Então, para isso existe uma coisa chamada pré-assessment. Tá legal? E a gente vai falar disso em instantes. Mas, em resumo, o framework, esse modelo que a gente vai ver agora, ela é uma etapa fundamentada em 5 estágios. Antes de aterrissar em quais são esses 5 estágios, a gente novamente vai fazer uma atividade online. Eu vou copiar aqui para vocês uma outra atividade, colocando no chat. Então, por gentileza, cliquem nesse link que eu estou passando para vocês aqui. É um outro link que eu estou colando aqui. Vocês vão ser levados a uma pesquisa. Antes de vocês responderem, eu vou dar aqui, é um pouco mais complexa essa, eu vou dar alguns minutinhos, mas antes de vocês responderem, qual que é a atividade? Vocês vão ler, vocês têm 5 situações aqui, tá? 1, 2,
até a quinta situação. Cada uma dessas aqui é uma situação. E aqui vocês têm a ordem, aqui em cima vocês têm a ordem que elas ocorrem. Legal? Então, avalie cada situação e, baseado na sua experiência, você vai selecionar que ordem você acredita que isso ocorre. Por exemplo, o que ocorre antes? O cliente integra mudanças no seu modelo de vida ou o cliente desconhece um problema? Pô, se ele desconhece um problema, como que ele pode integrar mudanças na vida? Então, essa aqui vem antes, essa daqui, ver um problema ocorre antes de integrar essa solução na vida. Então, a gente tem 5 etapas. Fala, pô, essa aqui acontece primeiro, essa aqui acontece por último, essa aqui acontece primeiro. E essas outras? Essa é a segunda, essa é a quarta ou essa é a terceira? Eu vou deixar vocês um tempinho aí para responder, que isso aqui vai dar um pouquinho, vai esquentar um pouco a cabeça de vocês para a gente colocar em ordem esses 5 estágios, tá legal? Então pensa na sua realidade. Quem está em casa assistindo o webinar, eu vou pausar aqui, enquanto eu dou 2 minutinhos para o pessoal aqui responder e a gente já volta. Voltando aqui para o nosso webinar e voltando à gravação. A gente tem a resposta de vocês, vamos ver aqui, 16 pessoas responderam. Vamos olhar o que vocês colocaram. Olha que interessante, independente da resposta, a gente sente uma tendência aí, né? Por exemplo, na primeira afirmação aqui, o cliente integra as mudanças, né? 12 pessoas colocaram que é a quinta etapa, né? Ao passo de que, por exemplo, o cliente reconhece que a mudança é necessária, mas não está tão comprometido. 12 pessoas colocaram que é a segunda etapa. Vamos achar que as pessoas colocaram que é a primeira etapa. Vamos caçar ela aqui. É esta daqui. Aqui, ó. O cliente desconhece um problema. 12 pessoas falaram assim, olha, se a pessoa desconhece o problema ou não vê necessidade, gente, o trabalho vai ser muito maior. Eu não estou dizendo o trabalho de você vender ou cobrar ou receber dinheiro, etc. Eu estou falando de você sentar e a pessoa querer sentar na mesma mesa que você. Antes até de coisas mais complexas como faz um assessment, conversa comigo. É como aquela pessoa que está numa situação muito, muito difícil, ela nem sabe que beber tanto faz mal, ou ela nem sabe que ela não fazer reuniões com equipe faz mal, ou ela não sabe. Bom, enfim, aí a gente pode andar aqui, né, para um monte de caminho. Então a gente tem aqui, a maioria de vocês falou que essa é a primeira coisa, o cliente desconhecer o problema é a grande, é onde começa. Em segundo, vocês falaram, olha, o cliente ou a cliente reconheceu uma mudança, olha, uma mudança é necessária, mas não estou comprometido ainda, peraí. E em terceiro, a maioria de vocês colocou, o cliente ainda está pesando pró e contra, ou seja, ele saiu de desconhecer o que ele precisa para pensar que precisa e começa a pesar pró e contra. Será que eu vou fazer esse curso? Será que eu vou atrás de um serviço de consultoria? Será que eu vou fazer esse assessment? Será que eu vou comprar um livro? Aí, o item 4, a maioria de vocês colocou, a pessoa está comprometida e perseguindo soluções. Por fim, a maioria de vocês colocou, como quinta opção, o cliente ou a cliente integrou aquilo no modo de vida. Vamos ver como isso se dá no formato dessa literatura, que é uma literatura de aconselhamento de carreira. É isso que vocês estão vendo na tela de vocês agora. Os estágios têm nomes, tá? Então acompanha comigo primeiro na esquerda, vamos ler os estágios, depois a gente vai para a descrição. Então o estágio 1 é um estágio de pré-reflexão. Eu não estou nem refletindo sobre isso. Então eu não estou nem refletindo. O estágio 2 é um estágio de reflexão. Opa, eu passei a perceber e passei a pensar sobre isso. O estágio 3 é um estágio de preparação. Estou lá me preparando. O quarto é o de ativo, estou me movimentando. E o quinto, sólido. Vamos ver as descrições. Então, a gente tem no estágio 1, e aí eu vou colocar aqui para a gente começar a falar. Estágio 1, reflexão. O cliente desconhece o problema. Pré-reflexão, eu não estou nem pensando nisso. Eu não sei que existe uma
carreira, alguém que pode me ajudar na minha empresa. Eu não sei que existe um assessment. Eu nem sei que existe a palavra empreendedorismo. Eu nem sei nada, desconheço, eu sou ignorante, né? A ignorância é uma bênção nesse caso, né? Aqui a gente entrando num mais detalhe, as pessoas às vezes de propósito não pensam porque é mais tranquilo não pensar em algo. Então, vamos avançar aqui. Estágio 2, a pessoa começou a pensar, eu posso ter um pró e contra aqui em alguma coisa, eu tomei conhecimento, será que eu vou fazer um trabalho de coaching? Será que eu vou fazer um trabalho por conta própria? Eu vou fazer uma faculdade? O que é que eu vou fazer? Né? Aí no item 3 a gente tem o preparatório, a pessoa reconheceu e avaliou os prós e contras, percebe que a mudança é necessária, né? Descobriu a mudança como uma opção, mas não está comprometida a seguir essa mudança. Né? Mas já é um avanço em relação às etapas 1 e 2. Na sequência, o cliente está ativamente perseguindo soluções. Essa pessoa já entrou em contato com você, essa pessoa já sabe que você é uma alternativa, em algumas ela está buscando isso proativamente. E aí, por fim, nesse modelo, a gente tem a etapa número 5, que o cliente está integrando as mudanças no modo de vida. O Felipe fez um comentário aqui muito interessante. Temos que fazer essas 5 etapas na sessão de vendas. É aí que eu quero separar a história, Felipe. O que a gente faz aqui? O que a gente faz? E a Dulce está falando depende. Nós fazemos um trabalho, e nós começamos a implementar isso. E aí vem a pergunta, né? Como utilizar na captação e atendimento? Basicamente o que você tá falando. A gente criou um pré-diagnóstico para empreendedorismo, ou para empresários, ou para donos de pequena e média empresa, o nome que a gente quiser dar. A gente trabalha essas 3 primeiras etapas separadas da etapa 4 e 5. Então, antes da gente tentar vender alguma coisa, e aí falando monetariamente mesmo, a gente tem que entender se a pessoa está pronta para ouvir o que a gente tem a falar. Por exemplo, se eu chego para alguém que está na etapa, vou dar um exemplo bem tosco aqui, se eu chego para alguém que está na etapa 1, a pessoa desconhece o problema, e eu chego para ela e falo assim, olha, eu tenho uma solução ótima, e eu sei que funciona, porque eu já usei em 50 empresas, a pessoa não sabe que isso é um problema, então ela vai te ignorar completamente. Tá? No mesmo caso, no item 3, se você tentar vender alguma coisa, mas a pessoa não está preparada para mudar, você vai tentar vender, a pessoa até vai entender o que você está vendendo, mas ela não está preparada para aquilo. O que a gente criou para solucionar esse dilema? A gente tem que criar uma avaliação que nos ajuda a entender. E tem perguntas muito simples que a gente pode fazer, e eu vou mostrar para vocês o que nós fazemos, tá? Para as pessoas que fazem parte da nossa rede de consultores, mentores e coaches, a gente faz perguntas como essa que vocês estão vendo na tela, e melhor dizendo, eu vou abrir aqui para vocês um exemplo de como a gente faz isso, tá? Me dá um segundinho aí. Ao invés da gente pedir para a pessoa, a Dulce falou, devemos trabalhar as objeções. Mas a objeção você já está tentando oferecer alguma coisa, Dulce. No caso desse pré-assessment, usando esse modelo que é utilizado em aconselhamento de carreira, você ainda está investigando a pessoa, você não está tentando oferecer muita coisa. Vamos mostrar aqui como que a gente trabalha isso. Então, olha um exemplo que a gente tem aqui. Então, imagina você atender uma pessoa, você vai atender um consultor, um coach ou um mentor, um cliente, um coach ou um mentorado, e pergunta para a pessoa assim, de 0 a 10, o quanto você pensa nas dificuldades da sua empresa ou futura empresa? Esse pensar nas dificuldades, a pessoa pode falar para você assim, olha, eu nunca penso, ou às vezes, né, tem uma escala aqui, vocês podem ver, de 0 a 10, ou eu sempre penso.
Se a pessoa nunca pensa nas dificuldades da empresa, ela é diferente de se ela sempre pensa. Então, se ela sempre pensa nas dificuldades, ela já avaliou algumas coisas, né? Se ela pensa bastante, caramba, o que eu vou fazer com o meu fornecedor? Ela já está pensando em algumas coisas, o modelo mental dela está um pouco diferente, né? A mesma coisa, por exemplo, se você perguntar para a pessoa assim, olha, você conhece metodologias que ajudam no desenvolvimento de empresas? A pessoa pode falar, não conheço nenhuma metodologia, ou poucas, ou algumas, ou muitas. Uma pessoa que não conhece nenhuma metodologia e você tenta entregar a sua de uma vez, a pessoa pode, dificilmente, no caso de empreendedores, aí a nossa experiência mostra isso, agarrar a sua opção como a única. Se você pega uma pessoa que nunca pensa e não conhece metodologias, quando você jogar uma metodologia para ela, ela vai começar a pesquisar alternativas a essa metodologia. Então, o ideal, nesse caso, é você apresentar alternativas para uma pessoa que não conhece nenhuma, porque aí você facilita um processo que ela mesma vai perseguir. Para quem acompanha o nosso trabalho, e fazendo um parênteses, a gente trabalha muito a questão de aprendizagem autodirigida. A gente sabe que empreendedores têm essa pegada. Então, empreendedores, quando você fala para essa pessoa, não, mas tem a metodologia Canvas, ela vai pesquisar Canvas, vai pesquisar plano de negócio, vai pesquisar um monte de outra coisa. Então, é importante que você tome controle da situação, sabendo se essa pessoa conhece ou não conhece metodologias. E a terceira pergunta é uma das perguntas mais simples e uma pergunta chave que a gente trabalha. Você tem vontade de iniciar um programa de desenvolvimento pessoal ou profissional nos próximos 30 dias? Se a pessoa diz, não tenho vontade, é um tipo de tratamento. Se ela diz, depende, é outro tipo. E se ela diz, sim, tenho vontade, é um terceiro tipo de coisa que a gente pode trabalhar. E como isso funciona na prática? Quem trabalha com a gente, aí é o que a gente está usando hoje, o que a gente está aqui falando para vocês, é um negócio, assim, simples, mas ao mesmo tempo robusto. A gente tem uma... Imagina que você trabalha com a gente, tá? Você quer trabalhar com a nossa metodologia. Você recebe você pode ter acesso a esse tipo de questionário e você vai receber o resultado dessa pessoa. Você vai saber, por exemplo, se a pessoa pensa em dificuldades da empresa ou futura empresa, essa pessoa aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ela pensa de 0 a 10, número 2. Se ela conhece metodologias disponíveis, ela conhece algumas. E se ela tem vontade de iniciar programas, ela tem vontade. Então isso aqui facilita para saber como que você vai interagir com esse ou essa profissional. E isso aqui, por outro lado, gera uma coisa chamada rubric, uma medição. Pegando só um exemplo da resposta. Você tem vontade de iniciar um programa de desenvolvimento pessoal ou profissional nos próximos 30 dias? De acordo com a resposta que a pessoa dá, se ela não tem vontade, você não vai conseguir vender para ela. Ela falou para você. E não é nem vender, tá, pessoal? Não estou nem falando aqui de fazer ela tirar o dinheiro da carteira e pagar. A gente está falando aqui da gente conseguir sentar e ter a atenção mínima dessa pessoa ou desse profissional. A mesma coisa se ela disser para você que tem, sim, tenho muita vontade de trabalhar o meu desenvolvimento pessoal ou profissional nos próximos 30 dias. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um pré-assessment baseado nas melhores práticas de aconselhamento de carreira. O que eu quero mostrar para vocês como que a gente faz isso? Eu quero passar para vocês aqui esse link, então me dá um segundinho só que eu vou copiar aqui para vocês. Para quem ainda não conhece o que a gente está falando, tem uma matéria breve, bem breve da Rede Globo, que fala sobre o nosso trabalho, então estou copiando aqui no chat. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês assistirem, só deixa eu copiar esse link aqui. Estou colocando aqui no chat para vocês assistirem, pessoal. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês assistirem. Quem está em casa, a gente vai colocar esse link aqui no e-mail de vocês, tá legal? Para vocês assistirem. Ou vocês pesquisam Rede Globo, metodologia Camp, vai aparecer esse vídeo. Aí eu vou pausar, para quem está aqui online com a gente,
3 minutinhos, me avisem por gentileza quando vocês terminarem de assistir. Retornando então para o nosso bate-papo. O que a gente fez? A nossa empresa desenvolveu uma metodologia de assessment que é muito, muito sólida, já testada e validada em diversos contextos, desde microempreendedores individuais até multinacionais. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem cerca de 20 milhões de empresas e 40 milhões de brasileiros e brasileiras que querem empreender. Esse é o nosso desafio. E aí, quando a gente está, aquele exemplo que eu comentei com vocês, quando a gente está num grupo de pessoas já interessadas, já engajadas em fazer o trabalho, a gente consegue entregar um programa fabuloso. O que a gente percebeu é que convencer as pessoas de que elas têm um problema é um fator interessante. E aí a gente foi buscar literatura nessa pré-avaliação para a gente conseguir ajudar a esquentar, dizendo assim, a necessidade da pessoa em relação ao seu problema empresarial. O Alexandre pergunta aqui se esse questionário está disponível no painel do mentor. Ele estará no painel do mentor. Por enquanto, a gente vai disponibilizar ele caso a caso para quem tiver interesse. Então, quem está fazendo uma certificação com a gente vai dizer como a gente vai implementar isso. Então, se você ainda não se inscreveu, quem está aqui e ainda não se inscreveu, a gente vai avisar. Quem está aqui e já se inscreveu, a gente também vai avisar como fazer isso. A gente vai colocar um questionário para vocês, um formulário. Na etapa de prototipagem, como vai acontecer? Vocês vão receber uma mensagem sabendo como é que está aquela pessoa que vocês indicaram. Então, ele é um pré-assessment, tá? Para quem não sabe muito bem do que a gente está falando, eu convido vocês a entrarem na página www.camp.com.br. Então, quem ainda não sabe, por favor, digita aqui nesse link que eu estou colocando aqui no navegador. Esse assessment é um assessment que já tem mais de 200 consultores, mentores, profissionais, coaches e profissionais de treinamento e desenvolvimento certificados. Mais de... Opa, teve um glitchzinho aqui na minha tela. Deixa eu arrumar essa imagem aqui para vocês, só um segundinho. Pronto. A certificação com benefícios, você pode se inscrever até domingo, tá legal? Então você pode fazer essa inscrição até domingo, com benefícios. Então, eu quero saber o que é, clica aqui, por gentileza, em inscreva-se na certificação. Esta turma que está aberta agora, se você está assistindo isso gravado, verifica a disponibilidade de turma, para ver quando é que começa a próxima turma. Você tem um pouco mais de informações aqui nessa página, valores, investimento, etc. Você clicando aqui, cadastrando agora, você garante o valor promocional até domingo. Tá? Você pode fazer o pagamento na semana que vem ainda, mas o valor promocional deixa de existir. Então, o que você tem, o que você aprende quando você se especializa nessa metodologia? Você aprende uma metodologia de assessment, a utilizar uma metodologia de assessment, na avaliação e desenvolvimento com foco em empreendedorismo, educação e comportamento humano. A partir daí, a gente consegue fazer um trabalho desde que eu mostrei para vocês, o pré-assessment, que é aquele esquentamento de pessoas, até a entrega de um programa de desenvolvimento. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, algumas pessoas estão me respondendo aqui no privado, o Alexandre, por exemplo, que já estão inscritos. Se você ainda não fez sua inscrição, garante o valor promocional para a próxima edição. Essa edição já tem quase 200 inscritos, tá legal? Quase 200 inscritos nessa nossa certificação que começa no dia 6 de maio. Até 30 de abril você tem o valor especial, pode ser parcelado em até 6 vezes de 247 no cartão. Legal? Se você tiver alguma necessidade especial de financiamento, fala com a gente, tá? Se não, essa é a condição
ótima que a gente já indica para vocês. Tá? A ideia de fazer esse nosso webinar que eu comentei com vocês é trazer algumas das melhores práticas, e essa dos estágios de mudança, ela é uma das melhores práticas que a gente utilizou na metodologia. Legal? Então, para arrematar aqui, a gente tem a certificação na utilização da metodologia, que utiliza essas boas práticas. As principais informações, a metodologia, o curso ele é online ao vivo, com interações, 4 interações ao vivo, com plantão de dúvidas e autoestudo, e a nossa equipe está totalmente disponível para atender vocês. Arrematando aqui o nosso bate-papo e abrindo para dúvidas, esse foi o webinar sobre como captar e atender clientes. Eu gostaria de abrir isso aqui para dúvidas. Quem está em casa assistindo a gravação, a gente vai ficar por aí. Esse é o meu e-mail. Vocês podem escrever diretamente para mim, eu que recebo essa conta. Para quem está em casa, um abraço, entre em contato com a gente